No post que a gente colocou hoje, a gente falou um pouco da feminina e do fato dessa adoração toda, dessa obsessão quase que ela tem com o masculino, ser exatamente um reflexo dela mesma. A feminina se apaixona pelo espelho. É um efeito narciso, que acha feio que não é espelho. E aquele espelho, ela se apaixona demais por aquele espelho. E por que que ela só consegue se libertar deste sofrimento quando ela para de olhar para o espelho e olha para dentro? Porque o espelho é só um reflexo. O que ela é mesmo está dentro. Aí, quando ela transfere essa paixão toda para dentro dela, é que a brincadeira começa a ficar muito séria, porque você começa a trazer para a existência você, essencialmente, a sua essência verdadeira, quem de fato você é. E quem tem o poder dessa dinâmica e todas as chaves dela é a divina feminina, o divino feminino. Só que, incessantemente, a gente vem falando isso. Eu sei que essa compreensão não é uma compreensão muito fácil. Primeiro, a feminina divina tem 10.000 crenças limitantes sobre ela mesma, sobre dinheiro. Isso aí os mentores têm nos falado nos últimos dias. Crenças limitantes sobre dinheiro, assim, sobre riqueza material. Por mais que pareça uma coisa natural, o masculino divino está sempre espelhando isso para a feminina. E ainda existe um conceito que a gente... É como se você achasse que a manifestação material fosse... Isso é uma coisa no campo sutil, tá? Isso não é uma coisa que você... tá, eu concordo declaradamente. Não, é uma coisa sutil, que está ali vibrando e talvez você nem perceba. Mas você sempre acha que existe uma superioridade em ser espiritual e uma inferioridade em ser material. E não é isso. Na verdade, existem duas formas de você manifestar a matéria. É a matéria pela matéria, que gera vazio. Bilionários do mundo inteiro, pessoas de sucesso e status, são, na maioria das vezes, distanciadas da sua essência e encontram vazio. Agora, manifestar a matéria através do espírito, quando você funde essas duas forças, elas se tornam uma só. Porque, na verdade, não existe essa dicotomia, não existe essa separação. Essa separação também é um reflexo do algoritmo invertido que a gente vive nessa dimensão. Conseguem perceber isso? Você consegue se autoavaliar um pouco diante da sua história de vida? Você sabia? Vou fazer um desafio aqui para você agora. Para nós. Tem alguma coisa no campo material que você gostaria de ter hoje que você não tem? Tem? Acho que quase ninguém respondeu positivamente a essa pergunta. Você sabia que se você quer cocriar algo e você não consegue é porque tem uma crença segurando aquela manifestação? Tem uma crença segurando essa manifestação. Você acredita de fato que a sua mente cria a tua realidade? Ou existe uma crença que ainda não acredita nisso? Isso é uma crença limitante.
A crença de não acreditar te limita a alcançar as coisas que você gostaria de manifestar. Criam muitas narrativas, votos de pobreza, como se qualquer vínculo com a matéria e com ter o melhor fosse desvinculado da espiritualidade. Isto é uma crença limitante. Ah, mas Jesus foi simples. Jesus andou com analfabetos, com pescadores e tinha uma retórica de simplicidade e falava para todos e para o mundo inteiro sobre o não ter grandes posses, porque ele mesmo falou, o filho do homem não tem nem onde encostar a sua cabeça. O contexto que Jesus que veio instaurar naquela época era uma outra energia. Agora, se ele tinha realmente essa visão sobre matéria e espírito, sobre manifestação, sobre o bem, o belo, por que ele falou que ele ia te levar para morar em ruas de ouro? Por que a promessa da volta dele é a volta de um príncipe reinando? Tem uma visão de acoplamento, de unicidade, onde o céu está se unificando com a terra. Naquele contexto que Jesus vivia, ainda existia a crença da matéria pela matéria, como existe hoje. A matéria pela matéria. Aí Jesus batia de frente, porque onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Agora, quando você integra e se torna a manifestação da luz, você funde essas duas forças. E ao fundir essas duas forças, você não precisa se limitar a usufruir da matéria. Ao contrário, você se torna essa matéria brilhante. Então, essa crença limitante de fazer essa dicotomia de espírito e matéria também faz com que a feminina divina crie uma série de crenças sobre a própria espiritualidade. Ela ainda acredita que a manifestação ou o despertar do masculino divino deva ser dentro do formato meio religioso, digamos assim, porque esse viés espiritual muitas vezes tem uma pegada muito religiosa. Por mais que a gente tente falar muito sobre isso, de como a gente precisa se libertar disso, né? Então, acaba criando uma série de ritualísticas e de um entendimento ainda muito voltado para a religiosidade. Isso também é uma crença que te limita. Isso também é uma crença muito limitante que deve ser absolutamente limpa do seu campo. As chamas gêmeas têm uma outra peculiaridade muito interessante, que é o eletromagnetismo. E quando a gente fez aquela pergunta lá no grupo da jornada, meio como numa pegadinha, né, dos mentores, porque ali a gente estava canalizando, tá? Durante aquele processo ali, foi um processo de canalização. Eu tive que parar e depois 2 dias tentando absorver a limpeza de crença limitante que estava sendo feita em mim também. Você acredita que se você ficasse muito poderosa na matéria, o seu masculino divino viria para a tua vida? Não. Eu sei que tem uma questão que você interpretaram como uma questão moral, né? Tem um viés moral, mas não é isso. Essa dinâmica é energética. Quando isso acontece, significa também, porque é plano da luz isso, que a feminina divina ela vai incorporando esse poder na matéria. Incorporando, infinitas possibilidades vão se abrindo no campo. E o magnetismo dela vai se expandindo a níveis. Mas a crença do não poder,
do não posso, a crença do não acredito, ainda que a minha mente cocria. A sua mente, ela cocria o tempo inteiro. Só que a gente ainda é muito vinculado ao conceito negativo que flui naturalmente no nosso campo mental. Naturalmente, a energia decai nessa dimensão. Por isso, alinhamento, né? Jornada de alinhamento, puxão de energia, sempre puxando para que ela fique alinhada. E o negativo, ele vai cocriando naturalmente, porque a gente vive nesse campo onde a negatividade ela é propagada naturalmente e a gente está sempre cocriando. Então, você estabeleceu uma mente que conseguiu fazer uma asepsia tão grande a ponto de separar algumas coisas e parar para entender essas informações que vão chegando para você. Quando você começa a questionar todas as coisas que vão chegando na tua mente. Tudo isso que a gente está falando aqui é um aprendizado. A gente está em fase de desenvolvimento. A gente está saindo daquela energia ainda antes, lá quando a gente não tinha esses influxos energéticos que nos fazem ir mudando e nos curando em níveis muito, muito superiores, né? Muito, muito fortes. Entendendo que nós estamos, como falamos aqui, numa linha de chegada. Ontem houve uma, como se fosse assim, algo foi completado fortemente ontem. Foi finalizado. E hoje começou um processo de mudança para um novo movimento de manifestação, onde você, feminina divina, vai começar a cocriar a tua realidade de uma forma muito intensificada. Você acredita nisso? Ou o seu cansaço não está deixando você acreditar mais nisso? Seja honesta. Você está se deixando sucumbir pelo cansaço? Ou você fica uma hora assim, uma hora acredito, uma hora não acredito, uma hora não escuto uma coisa e fico bem, fico mal. Fico naquele vai e vem. Tem um versículo da Bíblia que ele sempre me chama a atenção. Ele fala sobre a pessoa que tem um ânimo dobre, ou que é inconstante, que não consegue se manter constante. Eu sei que isso é um processo que ele vai acontecendo aos poucos. E eu falo por mim, uma das grandes vitórias que eu venho tendo na minha jornada é exatamente aconteça o que acontecer, eu me mantenho constante. Não vou dizer para vocês que a gente não tenha desafios, claro que tem, né? Da ontem, conversando com a Cristina ao telefone, eu perguntei assim, não, acho que você está num processo, né? Ela riu, não, estou não, falei, gente, que pergunta tola minha, né? Se a gente que vive uma dinâmica dessa está em processo. Só se for 3 por semana, né? 3 por semana. Numa semana só você passa, você nem saiu daquele ainda, você já está entrando em outro. Isso são processos. E seria bastante inteligente da sua parte se você ressignificasse a sua visão sobre os processos que você passa. Você sabia que quando você está vivendo um processo, são as sombras suas e do seu gêmeo que estão se manifestando? Aspectos sombrios da dupla que se manifesta, é o choque das sombras. E quando você olha para isso, mesmo passando pela dinâmica de dor e de se sentir desconectada de você, que esse processo ele impõe. Ainda assim,
Você cria no seu campo mental uma estrutura firme que não varia, onde você não permite que o seu ânimo se dobre mais para a situação que você está vivendo. É isso que quer dizer que não tem o ânimo dobre, ou seja, aconteça o que acontecer, vivendo o que eu estou vivendo, eu tenho dentro do meu campo mental uma estrutura tão firme que não permite que eu me dobre àquela circunstância que eu estou passando, que eu estou vivendo. Existe uma outra coisa que a Bíblia fala também, que eu acho super maravilhoso, quando ela fala sobre os frutos do Espírito. E um desses frutos se chama domínio próprio. Nós vivemos uma geração dentro de um mundo onde as pessoas não têm domínio próprio. As pessoas não dominam as suas emoções, não dominam a vontade que tem de fazer algo, de não fazer. E quando a gente fala de domínio próprio aqui, principalmente para quem vive uma dinâmica de chama gêmea, a gente está indo além. A gente está falando de dominar-se num nível onde a sua estrutura mental ela se expande a ponto de você se distanciar do seu campo emocional e você cuidar de você com uma distância saudável, onde você entende que ali naquele campo emocional tem vibração de vários fractais sombrios que estão interagindo e aquela emoção que você está sentindo, ela não é sua. Porque você já aprendeu a resguardar a tua mente e colocá-la dentro de um espaço sagrado, seguro, onde você não se dobra mais às suas emoções. Uma pessoa que chega nesse nível, se você não chegou ainda, é para lá que você está indo. Porque este treinamento que a gente tem feito com todos que estão aqui conosco é para isso. É para você forjar uma estrutura mental tão sólida que se incorpore ao eu superior e dentro de uma guiança superior, nada que acontece aqui mais nessa dimensão exerce influência sobre os aspectos superiores mentais que você discorre, que você acredita, que você vibra. E com essa decisão, e com essa nutrição que você faz, você começa a curar definitivamente cada um desses pontos nevrálgicos e fragilizados que o trauma e o karma trouxeram para que você se libertasse deles. Então, quando você está cansada, ou quando você está passando por um processo onde você não entende ainda algumas coisas, é muito importante que você se detenha ao autoexame, que você fortaleça esse eu observador superior que comanda a tua vida, e não mais um adolescente frágil que te leva para cá, aí disponível a toda sorte de emoções fragilizantes que te colocam muito mais num campo minado de dor e sofrimento. Não, você não se permite mais ir para lá, porque a sua estrutura mental, a tua força condutora não está mais alinhada às fragilidades de um ego adolescente infantil que ainda não descobriu a força que está na expansão de uma consciência vibrante que incorpora o eu superior. Nesta próxima jornada, 15ª jornada, quem está entendendo que cada jornada dessa, e principalmente quem está fazendo os protocolos, né, repetindo as jornadas que a gente já fez, já dentro de uma outra energia, né? Não tem vergonha, tem aqui uma força dentro de você que entendeu que a gente está sendo guiado num protocolo de cura e que é muito importante que ele seja feito cabalmente. Quem está participando tanto da jornada
quanto fazendo os alinhamentos da 8ª jornada, está percebendo a sincronia divina que acontece. E como ali, logo ali, em março, abril, parece que tem 3 encarnações para trás, porque a tua energia já é outra completamente diferente. É tão importante você fazer esse paralelo, porque quando você se permite fazer esse paralelo, você vai olhar como você estava e como você está hoje. Você fala, nossa, primeiro, eu olho o meu rostinho nos vídeos e falo, gente, como que tirar o glúten deixou minha carinha menos inchada? Que coisa maravilhosa. Apenas continuo. Gente, é sério. É sério. O tal do glúten deixa a mulher toda inchada mesmo. Olha, impressionante. Teve um dia aí que Valmir veio final de semana aqui, trouxe um pãozinho de manhã. E eu sou apaixonada pelo pão francês, né? Aí eu falei assim, vou abrir uma janela hoje, comer um pãozinho francês com queijo, manteiguinha. No outro dia, no domingo, eu estava com meus olhos totalmente inchados. Eu falei, gente, não. Eu escolho a deusa. Eu estou na fase da manifestação da deusa, não cuidar do meu corpo, cuidar da minha estrutura física. Ai, o glúten não vai mais me dominar. O pãozinho não quer dizer que uma vez ou outra você não possa abrir uma janela, mas é muito legal quando você cria um hábito e quando você abre uma janela, você sabe que você vai voltar, porque você já criou aquele hábito e aquilo não precisa mais te dominar, né? Não precisa mais te dominar. Então, a gente começa a perceber que esses protocolos que a gente está fazendo está nos levando agora para essa fusão energética de matéria, de manifestar a matéria com o espírito. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aí você coloca o teu coração no espírito que já incorpora em você toda a riqueza. Você percebe que a própria natureza, a terra, a Gaia, e um dos arquétipos, né, que nós vamos ativar nessa 15ª jornada é o arquétipo da arara azul, que inclusive foi uma sincronia. Tinha escolhido o primeiro arquétipo, tinha ouvido a sincronização, passando na praia, me passa uma pessoa com uma canga com um elefante dourado, acho que eu contei isso lá no grupo. De repente, quando eu olhei aquilo, pulou um quantum de informação no meu campo mental. Assim que eu olhei a imagem, porque a sincronicidade acontece isso, a informação pula dentro de você. Se você estiver desperta, você vai entender. Quem faz isso com maestria hoje se chama Dona Marcela Marques, que já consegue perceber a informação que está por trás da sincronicidade e parte para fazer uma investigação acurada sobre aquilo. Aí, quando eu vi aquela canga, saltou a informação, tanto da jornada quanto do arquétipo do elefante, do poder, da força da matéria, da estrutura da matéria. Aí eu recebi aquela informação, estava no telefone com o meu amado, muito amado divino masculino. Aí ele estava conversando comigo, ele, nossa, você não vai acreditar, tem um cara na minha frente com uma arara azul no ombro. Aí eu... Foi descendo a informação. Opa! Sério? Aí veio aquela informação da arara azul. Aí a gente ficou ali, vamos ficar ligado o que vai acontecer. Qual vai ser o próximo arquétipo? Só esperando a informação chegar, né? Um belo dia, estou ali sem pesquisar nada, me aparece um vídeo de uma águia fazendo o voo dela, e aquele vídeo com aquele som, e ela foi buscar um peixe no mar, e ela vai... Quando ela pega aquele peixe, sobe naquele voo, e no voo mesmo ela joga o peixe para dentro. Gente, é muito poder na matéria.
É a fusão do espírito com a matéria, manifestando a força de ser. Nossa! Aí, quando finalizamos a escolha desses arquétipos, nós entendemos muito mais do que o que está já em manifestação, porque semana que vem finalizamos essa 14ª jornada, já estamos indo para outra. A gente está num movimento de incorporar essa força. E claro que os mestres que estão com tudo alinhado, a gente acha que as coisas vão acontecendo de forma frouxa, e não vão. Qual é a jornada que nós vamos fazer concomitantemente, paralelamente, à 15ª jornada? Qual vocês acham? Fernandinha não pode, Fernandinha sabe. É a 9ª jornada. Incorporando o eu divino. Nossa! Só de pensar nisso, eu não sei vocês, gente, mas eu sinto a frequência da luz assim de uma forma tão vibrante. E eu quero passar essa vibração para vocês. Não deixe o cansaço te desanimar. A gente está numa escalada de manifestação. Hoje eu mandei um áudio de manhã para o meu amado divino masculino, que eu falava dos nossos planos, de outras manifestações que vamos fazer também juntos. E eu falei, isso aqui também vai ser muito interessante. E uma das coisas é levar música para os grandes casamentos que nós vamos fazer, que nós vamos oficializar em breve, as cerimônias incríveis, ter uma empresa solidificada pela luz, que faz música para selar essas uniões. Meu Deus! Várias coisas estão vindo, vários projetos, várias coisas. Então, não deixa agora o teu ser ainda apegado na finitude de quem você foi, de um ego ainda que te coloca para trás. Essa adoração toda é você se vendo, você se apaixonou pelo espelho, e o único jeito de você virar esse jogo de xadrez divino é você incorporando o seu poder, o poder da deusa manifestadora que você é. Uma deusa manifestadora. Fala, eu sou uma deusa manifestadora. Eu sou uma deusa manifestadora. E eu me coloco a serviço da luz, não permitindo mais que a minha mente tridimensional, ainda alinhada ao meu ego involutivo, me guie, mas sim a minha mente superior, o meu supramental, que está vinculado com o meu eu divino e a minha essência, que abre todas as perspectivas do amor e da luz, e trazer para a manifestação você. Eu sei que quando a gente fala assim, trazer para a manifestação você, logo o ego fala, mas quem sou eu? E sutilmente tem uma voz aí dentro, a gente é convidado a ser pequeno. Você imagina um planeta, uma terra, onde tenha várias águias, golfinhos com a sua vibração. Os golfinhos, eles detêm todos os registros acásticos do planeta. A vibração do golfinho é algo de dimensões muito evoluídas superiores. Imagina você manifestando a sua essência, como o planeta precisa que você manifeste a sua essência e saia deste ego que ainda te apequena. Nós estamos em outra vibração aqui, onde o fluxo do amor e da luz, eles vão fluindo, numa cascata de amor e manifestação. E eu sei que muito em breve, um máximo de tempo, estamos agora
num movimento muito impressionante, onde estamos fluindo numa manifestação que vai nos colocar dentro de um movimento que a gente nunca imaginou viver aqui nesse planeta, não. As coisas estão acontecendo num fluxo impressionante.